mais um seminário permanente em estudos globais, que se realiza, como sabeis, mensalmente nesta casa, em cooperação com a Universidade Aberta e o Claypool da Universidade de Lisboa. Obrigado pela vossa presença. Também cumprimentamos quem nos segue via streaming na internet, porque estes seminários, depois, além de serem vistos em direto, também depois ficam disponíveis e depois são muito consultados, até mesmo em aulas, etc., em espaço de docência. Portanto, fica aqui uma memória importante para o futuro e depois é transmitido no nosso canal da Cátedra CID Canal. Queremos dar as boas-vindas ao Sr. Professor Arlindo Oliveira, Presidente do Instituto Superior Técnico, a quem agradecemos imensa disponibilidade que manifestou desde a primeira hora para estar aqui conosco e para partilhar um saber e um conhecimento, precisamente para colegas que não são propriamente da sua área de especialidade. Somos a maior parte aqui investigadores que estão em estudos avançados na área das humanidades, das ciências sociais, mas que esta realidade também nos diz respeito, porque aqui está a acontecer o futuro. E, portanto, é importante também que as ciências humanas, as humanidades, comecem a dialogar e a perceber a importância destes problemas. E, felizmente, hoje temos aqui, certamente, um dos maiores especialistas a nível nacional e internacional, que atualmente tem refletido, pensado, produzido conhecimento, até com uma frequência bastante regular nos jornais, que lemos sempre com muito interesse e gosto, e são artigos com uma inteligência realmente notável, e publicou recentemente uma obra muito importante, que são Mentes Digitais, e que aborda esta questão do que vai ser a inteligência do futuro, na ligação, o diálogo entre a inteligência humana e a inteligência digital, e de que modo as fronteiras entre essas duas inteligências, e se haverá concorrência ou não, ou haverá complementaridade, etc. São questões muito complexas, além das questões éticas que levanta. Mas o Sr. Professor Arlindo Oliveira é formado em Engenharia Eletrónica e de Computadores, depois percorreu instituições internacionais onde aperfeiçoou os seus conhecimentos e fez também estudos avançados, e depois tornou-se um professor relevante no Instituto Superior Técnico, que agora é presidente, e como sabes também no quadro da Universidade de Lisboa, uma instituição de referência a nível nacional e internacional. E é com muito gosto que o temos cá, desejamos as boas-vindas e vamos ouvir com todo o interesse e empenho a sua conferência. Obrigado. Muito obrigado. Conseguem ouvir esse microfone? Mas é melhor por causa do... Muito bem. Ora bem, então boa tarde, obrigado aqui pelo convite. Portanto, o que eu tentarei fazer aqui é uma apresentação que costumo fazer e que aborda de uma maneira relativamente superficial, por ser global, o tema que é tratado no meu livro. Não é? Portanto, não estejam à espera aqui de muitos resultados técnicos, é mais uma apresentação de divulgação de algumas das ideias que estão no livro, que não todas. Não é? E começo por fazer Deixa eu ver se isto funciona. Começo por fazer um comentário. O livro é um bocadinho sobre o futuro e há uma frase já antiga e cuja origem, aliás, é um bocadinho incerta, que é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. E talvez eu vier para aqui. E nós estamos habituados a afirmações do tipo: se esta tendência continuar, vai ter resultados, este tipo de resultados, catastróficos ou não. A tendência varia com o tempo, os resultados também, mas existem numerosos exemplos de casos onde este tipo de previsões não se vieram a concretizar devido às evoluções da tecnologia. Eu escolhi só um desses casos, que eu acho que é um caso que é curioso, que é a grande crise do estrume de 1894. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar nesta grande crise, mas nesta altura Nova Iorque tinha cerca de 100 mil cavalos que asseguravam o transporte público a Nova Iorque, Londres tinha cerca de 50 mil cavalos, e o desafio nessa altura havia uma previsão catastrofista de que aquelas cidades iriam morrer soterradas em estrume, porque não era simplesmente possível tratar e tirar o estrume à velocidade necessária a velocidade que o estrume era depositado pelos cavalos. Inclusive houve uma conferência internacional sobre este assunto, que foi abandonada ao fim de 3 dias, porque ninguém conseguiu imaginar uma solução para o problema.
Isto foi apenas poucos anos de entrar o motor de combustão interna e os carros elétricos, etc. E, portanto, o problema de Nova Iorque e Londres ficarem soterrados em estrume de cavalo nunca veio a acontecer, justamente porque houve uma alteração tecnológica que em poucas décadas alterou profundamente o estado da coisa. Ainda continuam a haver cavalos em Nova Iorque e em Londres, mas já não são uma ameaça para a cidade, e as ameaças agora são outras, muitas das quais vocês conhecem. Isto conduz a uma lei, se vamos chamar, uma constatação, que é conhecida por a lei de Amara, que é, há uma tendência generalizada para sobreestimar os efeitos de uma tecnologia no curto prazo, mas para subestimar esses efeitos no longo prazo. Ou seja, é difícil estimar o que é que uma dada tecnologia fará no longo prazo. Por exemplo, o caso dos telemóveis, dos smartphones, tem apenas 10 anos, ainda nem sequer estamos no longo prazo, mas ninguém há 10 anos, quando eles foram introduzidos, poderia ter imaginado as consequências que resultam no nosso dia-a-dia. Mas isto é uma tendência generalizada. É extremamente difícil prever onde é que uma tecnologia vai levar a civilização no longo prazo e mesmo no médio prazo. Apesar disso, é um bocadinho isso que eu tento projetar aqui e, portanto, por isso é que eu começo com esta ressalva que todas as previsões que são feitas aqui estarão provavelmente erradas, mas são também uma desculpa para pensarmos um bocadinho, para filosofarmos um bocadinho sobre isso. E a premissa essencial é basicamente é um resultado matemático, é um resultado conhecido desde 1950, que se chama a tese de Church-Turing, que foi desenvolvida por dois matemáticos, o Alan Turing e o Alonzo Church, e que basicamente determinaram um resultado matemático, em cujos detalhes eu não vou entrar aqui, mas é um resultado que diz que todas as formas de computação são essencialmente equivalentes. Okay? Portanto, se há um resultado que pode ser obtido por um determinado computador, ele também pode ser obtido por um outro computador, eventualmente demorando com mais tempo, não é? Eventualmente com muito mais tempo, mas o resultado em si é matemático, não tem em conta o tempo, e isto aplica-se a praticamente qualquer computador. Aliás, desde que cumpra certos requisitos, que não são muito relevantes para aqui, qualquer computador é equivalente no seu poder computacional a um outro. O laptop que eu tenho aqui, o iPhone que eu tenho no bolso, ou um computador dos anos 50, desde os anos 60 ou 70, desde que tenha memória suficiente, são equivalentes no que podem calcular, desde que eu espero o tempo suficiente, mas a questão do tempo não é uma questão central aqui. E, em particular, o cérebro, visto como um aparato computacional, também é um computador e também é equivalente no seu poder computacional a um computador. Portanto, este é o resultado da aplicação da tese de Church-Turing, com uma premissa adicional, a premissa de que o cérebro é em si mesmo, uma designação técnica, mas que se chama Turing Equivalent. Okay? E o que eu gostava de vos conduzir aqui era um bocadinho na exploração desta análise, na exploração desta hipótese de que o cérebro é Turing Equivalent, também algumas análises porque é que pode não ser Turing Equivalent, mas quais são as consequências reais desta equivalência se o cérebro for visto como um computador. Okay? E gostava só muito rapidamente de fazer aqui uma breve resenha histórica nas duas vertentes, na vertente computacional e na vertente do cérebro. Embora haja referências a computadores há muitos milénios, de facto, desde a antiga Grécia, que nos escritos gregos se podem encontrar referências ou que podem ser vistos como robôs ou como computadores, realmente as primeiras referências reais e o primeiro plano real para construir um computador deve-se a Charles Babbage, que em 1850 projetou, desenhou o Analytical Engine, que é basicamente um computador universal mecânico. Portanto, não tinha eletricidade, era puramente mecânico, trabalhava com rodas dentadas, cartões perfurados, alavancas, etc. Nunca foi construído, nunca existiu a tecnologia para o construir, ainda agora não sabemos se o conseguiríamos construir. Nunca foi construído, mas se tivesse sido construído, e a descrição que foi feita permite-nos perceber que este computador é universal no sentido de Turing, ou seja, um computador seria tão poderoso como qualquer computador dos que temos agora. Novamente, com a ressalva, tínhamos de esperar tempo, não é? Tínhamos de esperar séculos, mas à parte desse pequeno detalhe do tempo, e eu já explico porque é que o detalhe do tempo não é assim tão importante, este computador era de facto um primeiro computador universal que foi projetado, embora nunca tenha sido construído. E o computador foi descrito de tal forma detalhada e precisa, em vários documentos que o Charles Babbage criou, que uma sua contemporânea e amiga, Ada Lovelace, que por acaso era a filha de Lord Byron,
percebeu o suficiente deste computador para propor como é que ele poderia ser usado para fazer uma série de coisas, desde uma série de cálculos matemáticos. Aliás, a história é curiosa, porque ela traduziu para inglês uma descrição que existia em francês, escrita por um Menabrea, desta máquina. Ela traduziu para inglês e juntou umas notas no fim. As notas em si têm para aí 3 vezes o tamanho do artigo original, e nas notas é que está a parte mais interessante, porque ela descreve como é que o computador poderia ser programado para fazer cálculos, uma série de cálculos, e além disso endereça mais uma série de questões muito interessantes sobre o computador, e em particular endereça a questão que pode ser vista como a primeira pergunta realista colocada sobre a inteligência artificial. Endereça a questão: será que os computadores podem criar, podem ser criativos? E responde pela negativa. Com o que ela sabia, com muito bem que ela percebia ao computador, ela responde dizendo: não, os computadores não podem ser criativos, porque eles só fazem aquilo que nós os mandamos fazer através do programa. Nessas notas ela tinha vários programas, e portanto concluiu de alguma maneira pela negativa, que os computadores de facto não podem ser criativos, que podemos, extrapolando um bocadinho, levar à conclusão de que os computadores não podem comparar-se aos seres humanos na sua capacidade intelectual, uma vez que não podem criar, não podem ser inteligentes. A resposta, portanto, esta primeira resposta foi negativa. 100 anos depois, Alan Turing, provavelmente conhecem de diversos outros locais e que trabalhou no esforço da guerra, fez uma série de contribuições essenciais, entre as quais as que levaram a teste de Judge-Turing, mas também tem um artigo de 1950 onde endereça exatamente a questão da inteligência artificial. É um artigo extremamente interessante, que se lê muito bem, exceto a parte matemática do meio, a terceira secção, que essa não recomendo que leiam ou tentem ler, mas as outras partes leem-se muito bem, e endereça justamente a questão: será que os computadores podem ser inteligentes? E não só levanta a questão, como primeiro clarifica a questão: o que é que queremos dizer com isto, se os computadores podem ser inteligentes? Esta é uma pergunta muito vaga. Vamos fazer uma pergunta um bocadinho, ele era matemático, mas é uma pergunta um bocadinho mais detalhada. Será que os computadores podem desempenhar, podem comportar-se como um ser humano, de forma suficientemente próxima de um ser humano, de maneira a ser indistinguível? Ele transformou a pergunta nesta. Porquê? Porque podemos estar o resto da vida a discutir se uma máquina não inteligente, mas o teste de Turing foi o que ele propôs. É basicamente um teste onde se esconde um computador e uma pessoa atrás de uma parede, comunica-se com eles só através de um teclado, e o nosso objetivo do júri, daquele júri, daquela pessoa que está ali em baixo, não é? É distinguir qual é que é o computador e qual é que é a máquina. E se a pessoa não conseguir, argumentou Turing, se a pessoa não conseguir é porque é inteligente. Se nós a fazer perguntas ao computador, fazer perguntas à pessoa, não conseguimos distinguir-se qual é qual, temos de reconhecer, a menos que sejamos admiravelmente chauvinistas, que o computador é inteligente. Certo? É preciso dizer que temos que perguntar qualquer coisa ao computador. Não é? Como é que se sente ao pôr do sol, qual é a sua primeira memória, dava-se bem com a sua mãe, gosta de sushi. Temos de fazer qualquer pergunta e o computador tem de responder de uma maneira que seja indistinguível para o juiz disso. E, portanto, este foi o famoso teste de Turing, que ainda agora é famoso, mas que resulta de Turing tentar resolver um problema que é: não vamos perder-nos aí a decidir o que é inteligente, porque então nunca mais saímos daqui. Vamos fazer um teste objetivo, ter uma resposta sim ou não, e se alguma vez alguém passar o teste, teremos de aceitar que é inteligente, mesmo que seja feito com circuitos elétricos, ou mesmo que seja feito com rodas dentadas Bom, e uns anos mais tarde veio a ser descoberta, que é uma descoberta tecnológica, mas de facto potenciou o estado da arte atual, que foi o transistor. O transistor, que é uma invençãozinha, uma coisa relativamente pequenina que parecia, mas que eu considero, e aliás chamo a maior invenção da humanidade, porque levou exatamente à possibilidade de criar estas máquinas com que Alan Turing trabalhava, que eram umas máquinas enormes e pouco poderosas, e que levou à possibilidade de criar estas máquinas imensamente poderosas que cada um de nós agora tem no seu bolso. Por exemplo, se eu pegasse neste telemóvel, aliás, no pequeno circuito integrado que está aqui dentro, que é feito com transistores, e o tentasse reproduzir com a tecnologia da época de Turing, que eram válvulas eletrónicas, este telemóvel seria assim mais ou menos do tamanho do estádio do Benfica, ou do Sporting, conforme for a vossa preferência. E, portanto, isto dá-vos uma ideia da capacidade de miniaturização e da capacidade de computação que neste momento é possível fazer usando transistores, usando circuitos integrados, e que foi desenvolvida no último meio século. E, portanto, estas contribuições e muitas outras que eu não tive tempo de listar ali, levaram ao estado atual da computação e até da nossa visão sobre a inteligência artificial. Houve um desenvolvimento mais ou menos paralelo, que aliás começou mais cedo, de alguma maneira, na compreensão da forma como funciona o cérebro. Não é? Hobbes, no século XVII, foi a primeira pessoa a escrever no Leviatã
uma visão claramente mecanicista do funcionamento do cérebro. Portanto, o que ele escreveu ali, lá, está-se a referir ao cérebro, quando um homem pensa, não faz mais nada do que somar parcelas ou subtrair um elemento de um outro, depois continua. Portanto, é uma visão claramente mecanicista do funcionamento do cérebro e, a meu ver, de uma clareza admirável para quem viveu no século XVII, uma altura em que a gente nem sequer, a maior parte das pessoas nem sabia onde é que estava a sede do pensamento, muito menos que o cérebro fosse uma máquina. Não é? Bom, um século mais tarde, 2 séculos mais tarde, Charles Darwin não esclareceu exatamente como é que funcionava o cérebro, mas através da teoria da evolução explicou claramente como é que ele veio a aparecer, e basicamente a teoria da evolução leva-nos a uma compreensão agora muito clara de como é que apareceu o cérebro humano, o cérebro dos animais superiores, que resultou de alterações que tiveram lugar há 700 milhões de anos num conjunto de animais básicos que depois vieram a dar origem aos vertebrados. Portanto, digamos, não é uma explicação detalhada de como é que aplica o cérebro, mas é uma explicação do mecanismo que levou à criação do cérebro, basicamente como um órgão de processamento de informação que é útil na sobrevivência, por isso é que temos um cérebro, não é? E, muitos anos mais tarde, em 1950 e pouco, Ramon y Cajal foi talvez o cientista que... princípio do século, 1910, 1950 era o outro a seguir, Ramon y Cajal tirou fotografias e percebeu como é que era feito o cérebro, composto por neurónios interligados, que ele fotografou, aliás, em fotografias lindíssimas que ainda agora são interessantes, e explicou como é que o cérebro era de facto constituído por este enorme emaranhado de pequenos neurónios, cujo funcionamento veio a ser esclarecido mais tarde por Hodgkin e Nack, foi principalmente que perceberam, modelaram e entenderam como é que funciona cada um destes neurónios, que é realmente um circuito elétrico. Portanto, cada neurónio é um circuito elétrico, cada neurónio é simplesmente a parede celular do neurónio tem uns mecanismos elétricos que apareceram também há cerca de 700 milhões de anos e vieram sendo propagados através das épocas até agora e que propagam aqueles picos que vocês veem nos eletroencefalogramas e nos eletrocardiogramas e que se vê nos exames médicos, que são realmente os neurónios a disparar e a passar sinais elétricos uns para os outros. Portanto, esta evolução paralela do nosso entendimento do cérebro e do nosso entendimento da computação levou-nos mais ou menos onde estamos agora. E onde estamos agora, estamos perante a possibilidade, que eu discuto um bocadinho, de um dia, não agora, não é para já, mas de um dia sermos capazes de criar mentes digitais. O que é que são mentes digitais? Bom, são sistemas que têm um comportamento comparável ao da mente humana, exatamente em que aspectos, se passam o teste de Turing ou não é uma questão a ver, mas tem comportamento comparável ao da mente humana, e há duas abordagens radicalmente diferentes e algumas intermédias que podemos pensar a esta questão. Na esquerda temos o que eu chamei mentes sintéticas, que funcionam em princípios que não são os mesmos do cérebro humano, mas que poderão eventualmente obter resultados semelhantes no fim, mas os princípios são diferentes, já explico um bocadinho, e mentes naturais, não é? E porque é que eles chamamos naturais? Vocês são digitais e naturais é assim um bocadinho coisa, mas são naturais porque é a ideia que eu poderei um dia simular o funcionamento de um cérebro humano, tem exatamente os mesmos princípios que estão por trás de um cérebro humano, e simulá-los num computador digital. Okay? Ou seja, reproduzir exatamente o funcionamento do cérebro humano num computador digital. E gostava de ver com vocês estas duas possibilidades e explicar um bocadinho em que é que elas consistem. Começando pelas sintéticas. Portanto, as sintéticas é o que nós, neste momento, quando leem sobre inteligência artificial, é o que estamos a falar. Okay? Fala-se, apesar de tudo, por enquanto, talvez daqui a umas décadas venha a falar mais, mas por enquanto fala-se relativamente pouco das outras. A inteligência artificial é um nome muito abrangente e que, de facto, designa uma série de coisas que têm relativamente pouca relação umas com as outras, que vão desde a análise de dados, que é seguramente a parte mais importante da inteligência artificial hoje, até uma série de representações simbólicas de processamentos, por exemplo, demonstração de teoremas, que são aos jogar xadrez, que são coisas associadas, comportamentos associados à manipulação de símbolos na nossa mente, mas que de facto são uma componente relativamente pequena do que o nosso cérebro faz. As coisas mais complicadas que o nosso cérebro faz são baseadas na análise de visão, na percepção, na audição, na nossa percepção do mundo, no processamento do tato, etc. E isto é coisa que tem sido muito, muito difícil de reproduzir num computador.
Os cientistas andam há décadas a tentar que robôs tenham comportamentos minimamente inteligentes, que percebam, quando olham para aqui, percebam que isso são cadeiras, pessoas estão sentadas na cadeiras, um computador, uma garrafa d'água. Isto é extremamente difícil de fazer, tem sido extremamente difícil de fazer até agora, até que apareceu uma tecnologia, que aliás já tem há umas décadas, mas que agora se desenvolveu muito, que é a tecnologia da aprendizagem automática em português, que em inglês se chama machine learning. Okay? E eu vou tentar explicar-vos aqui porque é que esta tecnologia está na raiz do grande entusiasmo que existe agora para a inteligência artificial e em que é que ela consiste. Normalmente um computador funciona daquela maneira que está em cima. Okay? Portanto, há um programa que alguém escreve, tipicamente um programador, não é? Um engenheiro informático, uma pessoa de computação. Há uma entrada de dados, pode ser a coisa mais variada, podem ser números para somar ou dados atmosféricos ou o que é, e há uma saída, por exemplo, a previsão do tempo amanhã ou as contas de um banco ou o que for. Este é o funcionamento normalmente associado a um computador, não é? E é aquilo que nós estamos habituados a pensar, é assim que estamos a pensar habituar em computadores, e quando nos sentamos à frente de um laptop é isto que nós fazemos. Estamos a usar o Excel, que é um programa que alguém fez, não é? Metemos lá uns números e saem outros números, etc. Isto tem uma pequena dificuldade. É que há programas que são muito, muito difíceis de fazer. Por exemplo, pensem no caso da condução autónoma. O caso da condução autónoma, conduzir um carro é uma coisa muito fácil, não sei se já pensaram. Só são precisos 2 números para conduzir um carro, que é o ângulo do volante e é a pressão no acelerador ou no travão, não é? Mas basta um número, porque como não se trava e acelera ao mesmo tempo, portanto, se for positivo é acelerador, se for negativo é o travão. Portanto, conduzir um carro é uma coisa comparativamente fácil. Só preciso ter, em cada momento, ficar 2 números, depois são traduzidos no ângulo do volante ou na pressão no acelerador. As entradas também não são difíceis, porque as entradas, se vocês pensarem, são câmaras. Eu posso ter câmaras a olhar mais ou menos para a frente, eventualmente para trás e para os lados, se for o caso disso. Também não é muito difícil ter os inputs para conduzir um carro. É pôr umas câmaras a olhar para a frente. E é isto que nós fazemos, não é? Nós estamos lá, nós somos basicamente, quando estamos a conduzir um carro, somos uma máquina que transforma o que vemos, e às vezes o que ouvimos, mas somente o que vemos, em 2 números reais, que é a pressão no acelerador e o ângulo no volante, certo? É muito capacidade computacional para tal. Bom, e, portanto, não devia ser muito difícil fazer este programa, não é? Que pega nestas entradas que vêm das tais câmaras de vídeo e gera 2 números reais na saída para conduzir o carro, certo? Mas não devia ser, mas é muito, muito difícil. Porquê? Porque olhar para o que está numa câmara e perceber se são pessoas a atravessar uma passadeira, ou se é uma sombra de uma árvore, ou se é uma estrada e eu devo que vira para a direita, ou se é um carro que está parado, etc., é muito, muito complicado. Escrever este programa é muito, muito complicado. Aliás, é tão complicado que nunca ninguém conseguiu escrever. Nunca ninguém conseguiu sentar-se à frente e escrever um programa com vários milhões de linhas de código, seguramente, que fizesse isto. E então pergunta, e como é que os carros já andam a conduzir sozinhos? Já mataram, mas os seres humanos mataram muito mais, não é? Já, sem comparação. E portanto a pergunta é através de machine learning, que é uma ideia diferente e bastante diferente e fundamentalmente diferente, que é a que está em baixo, que é assim. Machine learning funciona de outra maneira. A gente dá-lhe as entradas e dá-lhe as saídas. E o computador gera o programa. Esta é a ideia-chave da machine learning. Bom, então como é que eu faço isso? Por exemplo, voltando ao caso da condução. Como é que eu tenho as entradas? Bom, as entradas são as câmaras, já estavam antes. Então e as saídas? As saídas também é fácil. Eu ponho lá uma pessoa a conduzir o carro, não é? E o computador vê as entradas e vê as saídas que a pessoa fez. Vê o ângulo do volante e vê a pressão no acelerador. Portanto, é muito fácil eu conseguir as entradas e as saídas, desde que tenha uma pessoa a guiar, não é? E, portanto, o computador, através deste esquema mais ou menos mágico, que eu já vos vou descrever como é que funciona, gera o programa que é preciso para transformar as entradas nas saídas. E é por isto é que nós, neste momento, temos carros que conduzem sozinhos. Porque usaram-se extensivamente técnicas de machine learning para gerar estes programas que sabem conduzir carros. Okay? Agora, há aqui um bocadinho de mágica, não é? Essa história do computador gerar o programa, tento explicar isso um bocadinho melhor, porque nós nunca pensámos que os computadores fossem capazes de gerar os seus próprios programas, mas é realmente assim que funciona. É realmente assim que funciona machine learning e aprendizagem automática. Bom, e exatamente como é que isto é feito? Eu dou-vos uma ideia. Não é? É feito de muitas maneiras realmente, mas eu dou-vos a ideia da maneira mais poderosa, mais atual, que é a última tecnologia. Se calhar daqui a 10 anos há outra, mas neste momento é esta. Basicamente, o que funcionam com base numa coisa que chamam redes neuronais. O que é uma rede neuronal? Uma rede neuronal é uma coisa que funciona num modelo matemático que é vagamente inspirado no funcionamento do neurónio. O neurónio, nós sabemos, já sabemos desde os tempos do Hodgkin e do Huxley, que é uma unidade, é uma célula, tem um conjunto de entradas, não é? Tem um conjunto de entradas aqui do lado esquerdo
que são os resultados das entradas que recebe os outros neurónios, faz um processamento destas entradas que nós aqui simplificadamente poderemos pensar que é uma soma das entradas, uma soma ponderada, um bocadinho as somas que o Hobbes se referia no século XVII, e depois gera uma saída que depende do valor destas entradas. Se elas forem maiores, a saída é maior, se elas forem menores, a saída é menor. Obviamente pode modular. Matematicamente, aqui, se não forem aqui muito virados, pode ignorar esta parte, matematicamente isto corresponde de facto a um hiperplano no espaço e cada neurónio separa as zonas que estão de um lado deste hiperplano das zonas que estão do outro lado deste hiperplano. O neurónio por si só não faz muito. Isto é uma coisa que já se sabe há muitas décadas, até há um livro muito famoso chamado Perceptrons, onde o Minsky e o Paper descrevem que estes neurónios vão muito longe. Eles vão mais longe quando são ligados em várias camadas com muitos neurónios interligados, aliás, como o cérebro. Por exemplo, aqui são as entradas, depois aqui isto é um esquema, não é? Aqui são vários neurónios, depois passam para outros neurónios, passam para outros neurónios. E nós sabemos que uma rede neuronal deste tipo pode fazer qualquer cálculo, desde que seja devidamente treinada. Treinada quer dizer pôr ali os pesos certos naquilo. Okay? E, portanto, gerar o programa que transforma as entradas que estão aqui na saída desejada, lembram-se daquele esquema, é basicamente determinar os pesos numa rede neuronal deste tipo. Eu estou a dar-vos aqui a versão simplificada, mas isto é a essência dos métodos que fazem machine learning. Okay? E estes métodos são muito poderosos, porque quando eu ajusto os pesos para obter a saída desejada, isto é um processo matemático que se consegue fazer, eu estou, de facto, a transformar as entradas nas saídas. Estou, de facto, a fazer aquela operação que vocês viram nas caixinhas antes, que é dada a entrada, dada a saída, qual é o programa? O programa é este. Okay? Porque isto está aqui é um programa. A gente pode pensar que são neurónios, mas realmente isto é tudo simulado no computador, que faz as contas. Não é? Quando eles foram propostos, até era para serem feitos com unidadezinhas mesmo a simular neurónios, mas depois os computadores agora fazem isso muito melhor e simulam. E isto é muito poderoso, porquê? Porque se eu fizer redes profundas com muitos neurónios e muitas camadas, etc., eles conseguem fazer coisas bastante inteligentes. Por exemplo, o exemplo que está aqui é reconhecimento de faces. Okay? As faces entram aqui na entrada, não é? Não são só estes neurónios, são muito mais. Depois a primeira camada reconhece assim umas coisas básicas, umas linhas brancas, escuras, etc. A segunda camada combina isto em narizes, olhos, orelhas, não sei o quê. A terceira camada combina em faces. Okay? E nós sabemos que este tipo de features é mais ou menos o mesmo tipo que ocorre no cérebro, nas camadas do córtex, à medida que o sinal progride pelas camadas do córtex cerebral. E, portanto, de alguma maneira, estas redes neuronais treinadas desta forma, usando estes métodos matemáticos, estão a reproduzir, embora de uma maneira diferente, sintética, o funcionamento, pelo menos, de algumas camadas do cérebro humano. E conseguem fazer coisas que até agora não eram possíveis fazer, como, por exemplo, reconhecer faces, guiar automóveis, etc. Bom, quando eu ponho isto tudo junto, ainda há mais um truque, mas é mais um detalhe técnico, que é, vou só voltar aqui, existe uma outra técnica relacionada com esta, que se chama aprendizagem por reforço, que permite que eu dê vários inputs de rajada e só dê o output daí a um bocado. Okay? Por exemplo, um bebê, quando está a aprender, eu não estou sempre a dizer põe a mão aqui, põe a mão aqui. Geralmente aprendem com um feedback, não é? Se consegue comer, ou se consegue beber água, ou se não se queima, etc. E, portanto, eu nem sequer preciso dar o output para cada instante. Eu posso dar o output só ao fim de uma série de instantes de tempo. Chama-se isto de aprendizagem por reforço. E quando eu ponho isto tudo junto, o que eu consigo são, de facto, sistemas bastante impressionantes. Deixa eu ver que eu não usei ainda. O exemplo que está aqui é uma ilustração de um perceptrão multicamada que está a reconhecer dígitos escritos à mão. Okay? Estes são os neurónios reais, isto é um perceptrão de 4 camadas. Cada uma destas camadas foi treinada com aqueles métodos que eu vos disse e está a reconhecer os dígitos escritos à mão que estão do outro lado. E, por exemplo, posso fazer uma coisa como ler um envelope e enviar diretamente para o código postal certo, etc. Isto, neste momento já não há ninguém a ler as moradas ao nível de cima, depois há nas localidades, mas os códigos postais são lidos automaticamente por computadores treinados com este tipo de coisas. E se eu juntar ainda mais... tinha aqui a tal história do reinforcement learning. Bom, já vos expliquei, portanto a ideia é que dou, de facto, o output só
passados vários instantes de tempo, e existem na mesma métodos que conseguem calcular as redes neuronais. E quando eu junto estas técnicas todas, eu de facto consigo ter resultados bastante impressionantes. Por exemplo, aqui, já para isto andar. Não. Aqui são vídeos, mas não sei se está a funcionar. Bom, os vídeos deviam estar a funcionar, já percebi. Falhou aqui qualquer coisa, não interessa. Portanto, os vídeos, que é pena que eu queria mostrar, mas interessa. O que eu tenho aqui, por exemplo, é o caso de um carro autónomo a conduzir. Ok? O caso, portanto, é um carro que, como eu vos disse, só aqui um minuto, se isto está a funcionar. Dê-me só um segundo que eu passo para outra apresentação, está bem? Que um milagre qualquer. Bom, eu digo que também é igual. Portanto, o que eu vos queria mostrar aqui é, este caso é o caso de um carro autónomo, no caso é um Tesla que conduz por si, e é interessante ver o carro, não sei se já andaram num Tesla, mas portanto podem realmente pô-lo em condução autónoma e ele vai andando, geralmente funciona bem, não faz tempo. Ali é o caso de um sistema que era o Watson, que participou num concurso chamado Jeopardy, nos Estados Unidos, e que bateu os melhores jogadores do mundo, basicamente respondendo a perguntas, a um conjunto de perguntas que são adivinhas. Ali é um sistema que aprendeu só puramente por aprendizagem por reforço a equilibrar, aqui sem vídeo não se vê nada, mas que aprendeu a equilibrar uma coisa assim simplesmente por tentativa e erro. E do lado esquerdo é talvez o resultado mais impressionante da tecnologia atual, que é um sistema que aprendeu a jogar Go, um jogo de tabuleiro extremamente complicado, e que sempre se pensou que era impossível de atacar com inteligência artificial, mas que o sistema aprendeu a jogar simplesmente, primeiro analisando jogos de humanos e depois, numa fase posterior, simplesmente jogando consigo mesmo. E conseguiu ficar melhor que os campeões do mundo, e para isso descobriu técnicas e estratégias que nunca tinham sido descobertas em 2 milénios de milhões de seres humanos a jogar o jogo. É um resultado extremamente interessante. Quando a competição entre ele e o Lee Sedol, que era o campeão do mundo, teve lugar na Coreia, foi assim um evento mediático, com centenas de televisões a televisionar, toda a Ásia a seguir aquilo, e ficaram extremamente tristes quando o Lee Sedol foi vencido por uma máquina, uma coisa que nunca se tinha pensado. Aliás, é interessante ver as entrevistas do Lee Sedol no princípio da competição, e ele diz: pois, eu acho que ele não é assim muito bom, mas isto para mim a questão é se for ganhar por 5-0 ou se ser de algum jogo, e eram 5 jogos, ou se é por 4-1, depois no fim ele perdeu por 4-1 e no fim vê-se ele assim muito contrito, a dizer, pois, não imaginava que os computadores já conseguissem jogar desta maneira. Há um filme no Netflix sobre isso que é muito interessante. Bom, e portanto, basicamente, à parte aqui este glitch dos vídeos, não sei o que é que aconteceu, e agora gostava de falar da outra ideia, que era da simulação do cérebro. Ok? E aqui eu voltava a outra apresentação. Se eu tiver cá. Bom, e há aqui uma pergunta que importa responder, é: será que temos computadores suficientemente rápidos para simular um cérebro humano? Estas são umas contas interessantes. O John von Neumann fez estas contas em 1957, até foi com um livrinho sobre isso. Eu atualizei as contas deles para as capacidades dos computadores agora. As contas são interessantes. Um cérebro humano tem qualquer coisa como 10 elevado a 11, cerca de 100 bilhões de neurónios, qualquer coisa da ordem dos 1000 trilhões, portanto 1 quadrilhão de sinapses, que são os elementos que ligam um neurónio ao outro. Funciona na ordem dos milissegundos, portanto o nosso cérebro é relativamente lento, funciona na ordem dos milissegundos. Um processador moderno, como por exemplo este, tem 1 bilhão de transistores, portanto muito menos transistores do que nós temos de neurónios.
aliás, para dizer, muito menos transistores até que nós temos sinapses. A comparação mais razoável é comparar um sinapse a um transistor, uma vez que é o elemento que liga, um transistor liga um fio ao outro, uma sinapse liga um neurónio ao outro, mas funcionam muito mais rápido, na ordem dos nanosegundos, e, portanto, um processador destes faz qualquer coisa como 10 elevado a 18 operações por segundo, que é exatamente o mesmo que faz um cérebro humano. E, portanto, realmente um processador, se nós soubéssemos o programa para correr num processador, provavelmente conseguiríamos que um processador fizesse as mesmas operações que um cérebro humano. E nem sequer estamos a falar de um supercomputador, estamos a falar de um processador normal. É claro que nós não sabemos o programa para correr num processador deste, e, portanto, neste momento o único mecanismo que temos é simular o funcionamento elétrico do cérebro, que nós conseguimos fazer para pequenos grupos de neurónios. Por exemplo, isto é o circuito elétrico que nós sabemos associado a cada secção da membrana. Muitos circuitos elétricos destes juntos dão o modelo do neurónio. Quando ele é simulado, obtém-se este tipo de funcionamento. Estes são aqueles spikes, aqueles disparos dos neurónios que depois dão origem ao que se vê nos eletrocardiogramas. Conseguimos caracterizar neurónios reais do cérebro com métodos de instrumentação que depois nos permitem criar modelos detalhados e simular estes modelos de forma detalhada e obter e reproduzir assim um funcionamento. Até agora não de um cérebro inteiro, menos que eu saiba, mas já se simularam de simulações com dezenas de milhares de neurónios, centenas de milhares, até algumas simulações com 1 milhão de neurónios, que ainda é uma parte muito pequenina de um cérebro. Mas neste momento é isto. Se nós tentarmos fazer isto usando um computador, um supercomputador, vemos que temos de usar, mesmo o maior supercomputador do mundo não tem capacidade suficiente para simular um cérebro inteiro, é demasiado lento. Portanto, existe aqui um fator. Portanto, mesmo o maior supercomputador do mundo teria de gastar, seria muitas vezes mais lento do que o tempo real e gastaria muita energia. Portanto, neste momento, a capacidade de computação que temos na Terra, nos computadores, não é suficiente para simular um cérebro humano, mesmo que nós tivéssemos um modelo do cérebro humano. Mas é preciso dizer que os computadores estão a ficar cada vez mais rápidos e provavelmente daqui a 10, 20 ou 30 anos essa capacidade existirá. Continuamos a ter um problema, que não temos um modelo do cérebro. Okay? Deixa eu ver se este vídeo agora passa, porque aqui aconteceu qualquer coisa esquisita. Se este vídeo agora passa, este acho que passa, não é? Este anda, estranho. Bom, portanto, isto é uma imagem que é obtida com ressonância magnética nuclear e que nos permite ver de que maneira é que os cérebros estão ligados, as diferentes partes do cérebro estão ligadas em termos de fechos de neurónios, mas não chega para termos a informação detalhada de como é que cada neurónio está ligado a cada neurónio. Se nós quisermos a informação detalhada de como é que cada neurónio está ligado a cada neurónio, tem de ser um processo destrutivo, que destrói o cérebro, não é? E, em particular, o cérebro tem de ser basicamente cortado em fatias muito finas, com aparelhos especializados que fazem isto. Estas fatias são postas num microscópio eletrónico, não é? São tiradas fotografias que aí vão ao nível dos neurónios. Depois, estas diversas fatias são sobrepostas por computador de maneira a obter um modelo tridimensional. Não é? Estamos a ver aqui, é uma aproximação, neste caso é do cérebro de um rato. Vemos, à medida que nos aproximamos, vemos estruturas cada vez mais finas e chegamos mesmo ao nível dos axónios das dendrites, das sinapses individuais, e estas imagens depois podem ser montadas através do computador, numa técnica que se chama tomografia, tal como a tomografia computadorizada, que nós estamos habituados a coisas, e obtemos estas imagens do cérebro humano, neste caso não é do humano, por acaso esta não sei, mas é do cérebro de um rato, e que nos permitem de facto ter informação detalhada da ligação neurónio a neurónio, em princípio suficientemente detalhada para metermos num simulador e simularmos. Ok? E, portanto, isto é um neurónio, ali são as sinapses ligadas, portanto, nós conseguimos esta informação detalhada e, em princípio, não há nada que impeça isto de ser escalado para um cérebro inteiro, exceto a capacidade computacional e o esforço associado a isso. Levado ao extremo, portanto, neste momento há diversas pessoas a pensarem, isto também funciona, há diversas pessoas a analisarem esta questão. Por exemplo, há um animal modelo que é o C. elegans, que é um pequeno verme, uma pequena lagartinha, tem só 302 neurónios, portanto é muito mais fácil. Portanto, neste momento há pessoas a trabalhar em criar um modelo computacional do cérebro do C. elegans, e quando tiverem sucesso, provavelmente vão para o próximo modelo, que é, por exemplo, a mosca da fruta, que já tem muitos milhares de neurónios, é muito mais complicada. O que estão a ver aqui do lado esquerdo é uma simulação a um nível um bocadinho diferente do sistema talamocortical de um mamífero.
E do lado direito era aquela simulação de 12 mil neurónios que eu vos falei, de uma coluna cortical de um rato, os modelos elétricos. Portanto, isto aqui é uma visualização, isto é uma visualização em computador do que é que está a acontecer com os neurónios a disparar. Em cima e à direita é um caso interessante, que é uma empresa que agora até apareceu nas notícias há pouco tempo, que é a Nectome, que basicamente se propõe preservar, usando um processo químico, os cérebros de tal maneira que um dia a tecnologia do futuro possa vir a ter a possibilidade de reproduzir o funcionamento do cérebro. Tem a pequena desvantagem que, como eles dizem, é 100% fatal, não é? Portanto, não há coisa. Portanto, a pessoa tem mesmo dual cérebro, mas a teoria deles, a pessoa também só faz isto quando já não tiver grande utilização para o cérebro, não é? Em particular quando estiver morto ou quando morrer. Mesmo assim, a probabilidade de ressurreição, por assim dizer, ainda é provavelmente baixa, porque eles fazem o backup, mas não garantem o restore, não é? Porque essa parte é para outros fazerem. De qualquer maneira, é interessante que haja neste momento uma empresa que tem um modelo de negócios baseado nesta ideia, o que significa que não é uma ideia completamente... Como vocês percebem, isto é uma espécie de imortalidade digital, porque se eu conseguir simular um cérebro num computador, é basicamente imortal, uma vez que eu posso fazer backups, posso fazer cópias, posso fazer... E, portanto, é mais ou menos este o estado das duas tecnologias que eu quis referir. Há um número de objeções filosóficas a estas abordagens, tanto da inteligência artificial sintética como da natural. A maior parte das objeções estão no artigo do Alan Turing, de 1950, e eu não consigo fazer muito melhor do que responder. Logo, a primeira é muito interessante, é logo a primeira dele, que é o homem é o único detentor de uma alma e, portanto, nenhuma máquina pode ter alma. Ele diz, é giro ver a resposta do Turing, ele diz basicamente qualquer coisa como... Bom, eu disto, objeções religiosas, não percebo nada realmente. Mas parece, e não queria responder, mas parece-me que estão a colocar uma limitação muito forte nos poderes do Deus omnipotente, não é? Quer dizer, se ele quiser dar uma alma a um computador, com certeza que pode. Quem são vocês para dizer que não pode? E, portanto, ele responde de uma maneira assim um bocadinho tongue-in-cheek. E depois há mais uma série de objeções. A objeção da consciência, que argumenta que só os seres humanos é que podem ser conscientes, com a máquina não pode, mas é um bocadinho parecida com a de cima, até porque nós não sabemos bem o que é a consciência. É um problema que tem desafiado realmente a filosofia, embora haja várias teorias, e algumas delas boas, mas continua a ser um pouco um mistério do que é exatamente a consciência, o que é isto que nos permite a nós ter uma visão interna do mundo, não é? Com todas as coisas que isso traz. Depois há a objeção da impossibilidade tecnológica, quer dizer que a tecnologia nunca há de ser suficientemente avançada para isso, que é sempre um argumento um bocadinho arriscado dizer que a tecnologia nunca há de ser capaz de fazer, particular o que é que a tecnologia conseguirá fazer daqui a 100 anos ou daqui a 1000 anos, acho que é extremamente difícil argumentar por esta via. Há umas objeções que têm mais a ver, um bocadinho mais técnicas, que argumentam que o sistema nervoso funciona com base em valores reais, é contínuo, enquanto que as máquinas de Turing são discretas. É uma objeção matemática e há outras relacionadas, nenhuma delas particularmente convincente, para dizer a verdade, até porque as simulações demonstram que nós conseguimos simular com bastante precisão o comportamento de blocos de cérebros. Há uma objeção matemática fundamental, que é os cérebros não são equivalentes a máquinas de Turing. Novamente, não há nenhuma, para mim, pelo menos, não há nenhuma evidência óbvia que isso seja assim. E há depois uma série de objeções um bocadinho mais informais, que são na linha do isto uma máquina nunca pode amar, uma máquina nunca pode gostar de morangos com natas, nunca pode sentir coisas, portanto, mas são tudo objeções assim um bocadinho vindas daquela experiência. Na minha experiência, uma máquina nunca pode amar, mas não há nenhuma razão fundamental para acreditar que isso seja uma objeção fundamental. Isto aqui levanta uma série de questões sociais e legais. Em particular, isto que estão aqui são extratos de um documento que foi elaborado pelo Parlamento Europeu e enviado para a Comissão Europeia e que recomenda várias coisas, em particular que robôs com autonomia e sistemas inteligentes levantam a questão se devem ser vistos como pessoas naturais, pessoas legais, animais, objetos ou alguma coisa, ou seja, em particular levanta a questão de qual é o estatuto legal de um sistema destes que um dia venha a existir. Recomenda que se devem seriamente considerar as consequências do impacto nisto na economia e, eventualmente, que muitos empregos venham a ser feitos por robôs e por sistemas inteligentes. E depois um sistema de haver um identificador único, pelo menos sabemos onde é que está cada um destes sistemas. E depois há duas questões mais especulativas, que eu vou juntar só numa, que é esta ideia
da singularidade ou da explosão de inteligência que estão relacionadas. A ideia da explosão de inteligência é a seguinte: se eu uma vez conseguir ter uma máquina que seja pelo menos tão inteligente ou um bocadinho mais inteligente que o ser humano, é de querer que ela depois projete máquinas ainda mais inteligentes, projetam máquinas ainda mais inteligentes e ficaremos reduzidos a uma situação relativamente desagradável de deixarmos de ser a inteligência dominante do planeta. Ser a primeira inteligência de um planeta é interessante, mas ser a segunda nem por isso. Não é? Os gorilas, os chimpanzés não estão particularmente felizes, porque a inteligência é de facto um mecanismo permite controlar e dominar um meio ambiente de uma maneira única. Nós gostamos de pensar que a escala de inteligência é qualquer coisa assim, nós estamos ali no cimo da escala de inteligência, não é? Mas pode acontecer que não seja, pode ser que a escala de inteligência seja uma coisa assim, que nós estamos até não muito longe dos gatos ou dos coisas, e que pode haver sistemas vastamente mais inteligentes e que estejam para nós como nós estamos para as bactérias, por exemplo, ou outra escala que vocês queiram imaginar. Eu sei que é difícil de imaginar esta questão, mas neste momento há pessoas que estão a endereçar em termos filosóficos e práticos esta questão. E depois levanta uma série de consequências, em particular se devíamos estar a trabalhar em sistemas destes, se não devia ser proibido trabalhar em inteligência artificial, e se os gajos que trabalham em inteligência artificial não deviam estar fechados para numas caves sem acesso à internet para garantir que se conseguissem algum resultado, o sistema não saía e não controlava a internet. Portanto, há uma série de perguntas interessantes e há pessoas que estão a trabalhar nisto, e em particular de maneira mais realista na questão do alinhamento de objetivos, que é garantir se gerarmos um sistema que seja de inteligência artificial, que ele deve estar bem alinhado em termos de objetivos com os objetivos da raça humana. E, basicamente, era isto que eu vos queria dizer. Há muitos livros sobre isto, desde ficção científica, sobre esta questão da superinteligência, da singularidade, vários livros sobre o impacto da inteligência artificial no trabalho, na economia. Isto não é um livro, é uma revista, mas é uma revista do Instituto de Engenheiros Eletrotécnicos, que é uma coisa séria, não é uma coisa a brincar, e que dedicou um número à pergunta "Can we copy the brain?", portanto, se podemos simular o brain, um cérebro no computador. O Life 3.0, que é um livro recente do Max Tegmark, e o tal livro que eu escrevi, que também é um bocadinho sobre estes assuntos. Pronto, já era basicamente isto que eu vos queria dizer. Como estamos a ver, e agora a palavra é devolvida à Assembleia. Podem, além das questões que já foram antecipadas, que nós já tínhamos, agora deixo fazer as vossas questões. Como é que, ou se está a ser equacionado, ou se vale a pena ou não, pensar noutras questões como a questão da vontade, a questão da escolha, a questão afetiva, isso está a não ser equacionado? Porque comparar um robô a uma pessoa implica que não seja só inteligente, porque aí naquilo que já explicou, realmente na capacidade computacional, para acreditar naqueles resultados que foram expostos, não haveria diferença nenhuma, mas estão a ser equacionadas outras questões que aproximam mais a questão do robô do cérebro humano, do comportamento, ou seja, não só uma questão de inteligência e raciocínio, mas mais uma questão de comportamento, escolha, vontade. Não, a inteligência é usada aqui simplesmente por causa do facto que parece ser a coisa mais elevada e mais difícil. Pois há outras coisas, há reações, há emoções, há uma série de outros comportamentos, mas em última análise todos eles resultam ou do funcionamento do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico, dependendo um bocadinho. Mas não é de querer, quer dizer, há coisas que não estão aqui. Há bioquímica, há outros componentes. Mas às vezes e as emoções, deixando de lado as emoções, porque as emoções resultam do cérebro, as emoções também são somas e subtrações. Podemos pensar de outra maneira, aliás, há pessoas que estudam isso e que tentam simular isso. Portanto, os outros tipos de comportamentos que existem no cérebro, e algumas coisas que estás a dizer, emoções é mais óbvio, mas há outros tipos de coisas que também resultam do funcionamento do cérebro. E, portanto, não é de que se nós conseguimos reproduzir o funcionamento destas componentes mais complexas, é de querer que também conseguimos reproduzir o funcionamento de coisas mais simples. Atrás. Boa tarde. Eu tenho só duas perguntas relativamente simples, pelo menos na sua formulação. A primeira é, não obstante todas as ressalvas que fez, ou todas as reticências que apresentou, eu ainda assim não resisto a perguntar o que entendo exatamente por inteligência. E a segunda pergunta é a seguinte, tendo em conta toda uma longa tradição do nosso pensamento ocidental,
Quando falamos em inteligência artificial, estamos a falar também de uma inteligência interessada, ou seja, de uma inteligência cuja raiz é, por assim dizer, uma tensão de não indiferença, tensão de não indiferença a si, ao mundo, aos outros, etc. Obrigado. A inteligência tem muitas conotações. Foi isso que o Turing tentou fugir quando esclareceu. A inteligência é aquela característica que permite a um sistema comportar-se de uma maneira indistinguível da do ser humano. Portanto, qualquer coisa que tu me digas que é uma característica humana, a resposta é isso é parte da inteligência. O Turing muito elegantemente fugiu a essa questão toda. Não é? Porque tu, quando estás por exemplo, imagina que estás no teste de Turing, quando estás a falar com o computador, podes perguntar o que é que achas da situação na Síria? Não é? Claro, se o computador disser a Síria é um país no meio de não sei o quê, percebes logo quem é o computador, quem é a pessoa, não é? Se o sistema, se quem responder disser é uma coisa inaceitável o que está a passar na Síria, inocentes a morrer, não sei o quê, e portanto isso responde à tua pergunta. A inteligência não é só demonstrar teoremas, aliás, pelo contrário, o que aprendemos é que a inteligência é quase tudo menos demonstrar teoremas. Navegar no mundo real, entrar nesta sala, reconhecer que aqui estão pessoas, estão cadeiras, é uma parte muito mais difícil de produzir a inteligência do que mostrar teoremas. Aqueles testes de inteligência que às vezes se usam nos exames psicotécnicos, aquilo testa uma parte pequeníssima da inteligência. As outras componentes todas não são testadas. Portanto, eu acho que o Turing, de facto, teve uma visão excepcional, que foi inteligência é tudo aquilo que permite a um ser humano comportar-se como um ser humano. E se tu preferires, até podes pensar noutros níveis de inteligência que não são humanos. Por exemplo, podes estar a tentar distinguir um cão verdadeiro de um cão que é simulado no computador. Se admitimos que os cães também têm algum tipo de inteligência, acho que é razoável, mais limitada, não é? E, portanto, eu acho que essas perguntas do então e o ser interessado, não é? Ser interessado na raça humana, ter valores, ter alma. O alma é o único que é uma exceção aqui, não é? Se a gente admitir que de facto existem almas, é difícil discutir essa questão. Mas todas as outras questões que são características não dualistas, por assim dizer, que não exigem uma atitude dualista, são o resultado da inteligência. Portanto, a resposta é qualquer coisa que a gente faça, se fizer suficientemente bem, vai exibir essas características. Incluindo características negativas, desonestidade, todas, não é? São pelo resultado da inteligência. Portanto, o pessoal gosta de se refugiar. Geralmente a pergunta me fazem, mas as emoções, não vão ter. As emoções são o resultado da inteligência. O Damasio pinta a coisa um bocadinho diferente, mas é só uma questão como é que definimos a inteligência como todas as capacidades que resultam da operação do cérebro, do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, e todo o ser humano. Tudo isso é inteligência. Não deixa muito espaço para fugir. Só a alma é que ainda dá, não é? Não é dizer que tem alma, os jogadores não têm alma. Mas a alma tem aquela pequena dificuldade que é difícil de instrumentar. Professora Carolina. Eu também, boa tarde, também agradeço a exposição, que realmente aprendi, visualizei várias coisas e, portanto, parece que mais anos, menos anos, nós vamos realmente poder estar sentado ao lado de máquinas inteligentes que passaram no teste Turing e, portanto... É capaz de demorar. Pois, está bem, mas quer dizer... Para nós. Eu não penso que seja para mim, sinceramente não penso que seja para mim. Agora já ouço essas histórias de pequenos robôs que, por exemplo, estão com pessoas idosas e que... Isso já há. Mas não passa o teste Turing. Está bem, mas... Pelo menos a pessoa, se os júris for minimamente inteligente. Exatamente, é porque isto também há pessoas e o teste Turing pode ser feito. Mas pronto, a questão que eu queria colocar é, atendendo a todo este avanço, e portanto parece inevitável que de facto as máquinas inteligentes vão coabitar, como é que nós podemos preparar? Eu trabalho em educação e portanto essas são as questões que me interessam, não é? Como é que nós podemos começar a preparar as pessoas para esse tipo de convivências e o que é que realmente, em termos de consequências sociais, nós podemos sentir que estão aí, ainda no limite da nossa vida. Embora um pouco mais, porque eu também vou ensinar coisas para os meus netos, seguramente, e para os netos dos outros que... As consequências de mais curto prazo. Apesar de tudo, eu também, não sei se usa ressalva, estamos a falar aqui de coisas que nós não estamos sequer perto
de saber fazer um sistema destes. Nós não sabemos fazer um sistema destes. Não sabemos se estamos perto ou não, por tal coisa que eu disse. Eu não sei o que é que se consegue fazer assim agora. Temos conseguido fazer muitas coisas. Portanto, neste momento não sabemos fazer, não há dúvida. E eu tenho algumas dúvidas que venham a ser feitas nos próximos 5 anos. Mas, independentemente disso, vai haver coisas que vão acontecer. Por exemplo, não tenho grandes dúvidas que, no período de 10 anos, nós conseguimos fazer um sistema que consiga estar num call center a atender chamadas e que as pessoas não distingam se é uma pessoa ou se é um sistema que está a atender. Aliás, neste momento já há sistemas a atender call centers e vocês podem já ter falado com sistemas a atender call centers e não sabem se é um sistema. Portanto, e isso significa o quê? Significa que há uma série de empregos, uma série de posições que vai ser mais barato executar através de um sistema destes do que usando uma pessoa. Não é? Portanto, há aquele bocadinho fantasma do desemprego criado pela tecnologia. No passado, a tecnologia destruiu de facto empregos, mas também criou outros novos. Pode ser que isto venha a acontecer. Pode ser, não duvido que seguramente vai criar muitos empregos novos. Há uma questão que me preocupa um bocadinho mais, que é se as pessoas vão ter as competências certas para desempenhar esses novos empregos. E, portanto, a resposta à sua pergunta seria, a meu ver, o que é fundamental é pensarmos num sistema educativo que seja suficientemente flexível e seja suficientemente dirigido para que os nossos jovens tenham as competências necessárias para serem competitivos. Muitas dessas competências são unicamente humanas, pelo menos por enquanto, a criatividade, capacidades sociais, etc. Outras são competências que ajudam a viver num mundo que é cada vez mais digital, não é? Saber computação, ter pensamento computacional, ter à vontade com computadores e com estas coisas todas. Portanto, essa é uma discussão comprida, mas esse é o tipo de assuntos que eu acho que devemos discutir. E, em particular, a educação provavelmente deve focar-se menos em questões que são muito facilmente substituíveis. Por exemplo, saber coisas de cor, felizmente já não tenho ensino muito na escola, seguramente tem alguma vantagem porque obriga as pessoas a pensar, mas não é um grande mérito em si mesmo, numa altura em que qualquer um de nós vai ao Google e responde e tem as respostas todas. Portanto, agora, descobrir exatamente o que é que tem de ser ensinado para cumprir estes requisitos que eu acabei de anunciar é um bocadinho mais difícil do que parece. Porque, por exemplo, não sabemos, será que ser criativo, ensinar teatro, ensinar pintura, ensinar escultura, são coisas que os computadores provavelmente não vão fazer tão cedo. Será que é uma boa estratégia? Eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Por exemplo, não tenho dúvida que a componente da... Embora eu tenha aqui uma apresentação sobre arte de computador, que eu uma vez fiz na Gulbenkian, que também deixou as pessoas um bocadinho chocadas. Mas, porque é difícil distinguir a arte que é feita por computador da arte que é feita por seres humanos. Mas, portanto, respondendo à sua pergunta, a resposta em termos genéricos é relativamente fácil. Devemos ensinar as pessoas a viver num mundo onde uma série de tarefas repetitivas vão ser feitas por computador, incluindo, por exemplo, guiar carro. O que é que... Ok, isso está correto. Isso é o quê? Essa parte é que eu não sei responder tão bem. Temos de ter uma sessão mais longa para discutir isso e provavelmente nos comitês, nas comissões. Vai haver menos multas. Filipe, força. Obrigado. Eu tenho uma pergunta um pouco diferente, que é o seguinte. Neste momento, quais são as organizações ou instituições ou empresas, públicas ou privadas, que mais estão a financiar esta investigação e que razões poderão estar por trás desse interesse? Porque eu suponho que toda esta investigação seja extremamente cara. Nem por isso. Custos... Nem por isso, mas posso dar uma boa resposta a isso. Nem por isso. Por acaso, fazer investigações em ciência artificial é relativamente barato, porque eu aqui com o meu computador à frente, eu sou mal pago, né? Posso fazer investigação, não preciso ter aceleradores de partículas, nem laboratórios de células estaminais, nem nada disso. Portanto, curiosamente, a investigação em ciência artificial neste momento até é uma coisa relativamente acessível, qualquer pessoa pode fazer na garagem. Posto isso, claramente neste momento há um grande imbalance, como é que diz imbalance? Um grande... Não, equivalente. Bom, as coisas não estão equilibradas, porque desequilíbrio. Há um grande desequilíbrio. Porquê? Porque a esmagadora maioria dos desenvolvimentos de investigação feita em ciência artificial estão a ser conseguidos nas grandes empresas mundiais. Claramente, os players, os jogadores dominantes nesta área são a Google, a Facebook, a Amazon, a Apple, a Microsoft e outras empresas, a Tencent. Vocês vão todas, das 10 maiores empresas mundiais, 8 trabalham nesta área. Porquê? Porque justamente grande parte da utilização da inteligência artificial tem a ver com o tratamento eficaz de grandes volumes de dados e essas empresas todas têm o valor que têm porque lidam com grandes volumes de dados.
Portanto, neste momento, embora as agências norte-americanas, as agências europeias e em particular a China estejam a pôr bilhões de dólares em inteligência artificial, tenho dúvidas muito sérias que qualquer destes grandes blogs se compare em termos de capacidade instalada ao que existe dentro de uma Google ou de uma Facebook. Por simples razão que eles têm o dinheiro e têm os dados, que são também uma coisa fundamental. Se perceberam do princípio do TOP, ter os dados é uma parte muito importante para treinar os sistemas, tal como os fazemos agora. Se calhar daqui a 10 anos até pode ser diferente. Mas neste momento os dados são essenciais. Vamos fazer agora uma ronda final, que está na hora, de perguntas e depois damos finalmente a palavra ao nosso orador. Eu também tenho gosto para fazer, mas primeiro tenha à vontade. Eu gostei de ouvir o professor e a minha pergunta é um pouco diferente das outras, mas baseada também no teste de Turing. A minha pergunta é o seguinte: como descreveu o teste de Turing, seria quando uma pessoa não conseguir distinguir se por trás da cortina está um computador ou uma pessoa. Eu diria que pelo avançar das coisas vai-se aproximando esse momento, pelo menos. Não, vai-se aproximar. Eu não estou a contabilizar o tempo. Estou a fazer apenas o raciocínio. Porque nem lhe vou perguntar quando é que imagina quando. Não, está-se a aproximar. Portanto, estou a partir de uma hipótese que é as coisas estão-se a aproximar. Isto é, quando o universo, chamemos-lhe assim, não lhe chamem inteligência, não lhe chamem coisas, chamem o universo cognitivo da pessoa humana for semelhante ao universo da máquina. Quando isso acontecer, eu diria o seguinte: é quando for necessário pôr uma máquina a fazer o teste de Turing. Essa é a primeira pergunta. E a segunda... Diga-se outra vez, quando for necessário... Quando, para distinguir entre uma máquina e uma pessoa, é necessário ser uma máquina a fazer a pergunta. E a segunda é, acontecendo este desenvolvimento, não sei se é exponencial, se é... Qual o limite para este desenvolvimento da máquina? Isto é, não tem limite, ou porque o desenvolvimento das pessoas tem algum limite. O universo é muito largo, mas tem limite. Eram essas duas perguntas. Final. Peço desculpa. Dá-nos a palavra final ao orador. Muito bem. E também gostava de perguntar o seguinte, destas questões, se entende que deveria haver uma preocupação dos Estados em criar um regulador legal para regular um quadro ético, este processo de expansão, tendo por referência o facto de a inteligência artificial desenvolva-se numa velocidade que venha a se envolver, mas nunca punha em causa aquilo que dizia ali, nunca punha em causa que é a salvaguarda do género humano. Porque também, como se sabe, tem sido isso na sua ficção científica, e a utilização da inteligência artificial para depois criar quadros da guerra, etc., e criar situações de destruição do próprio género humano. Podemos até ter uma situação daqui a uns tempos em que haverá, a guerra não será entre humanos, mas será entre humanos e inteligência artificial, os chamados humanos sintéticos. Acho que é importante haver um cuidado grande na regulação e que as empresas que tiram, devia haver uma espécie de imposto universal, sempre que com um robô tiram um emprego ao humano, e há também um imposto associado para depois garantir o rendimento mínimo universal aos seres humanos. O que é que achas? Mas isso são questões diferentes. Vou começar por isso. São questões diferentes. Não é? Uma é uma questão de redistribuição da riqueza. Uma vez que os sistemas de inteligência artificial tenderão a fazer concentração de riqueza nas empresas que usem e desenvolvam a tecnologia, levanta-se uma questão de redistribuição, tem a ver com o rendimento básico da RBI, não é? Universal garantido, ou como é que se chama, que era a ideia de que podemos, através de um mecanismo de impostos, redistribuir a riqueza de maneira... Mas essa é uma questão puramente económica, não endereça a outra questão, que é a questão: será que devemos ter regras e a lei da mesma maneira que o desenvolvimento de armas nucleares é estritamente regulamentar, podíamos também pensar em regulamentar o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.
O problema é que, enquanto que é relativamente difícil fazer uma arma nuclear numa garagem, embora seja possível, mas é difícil, atenção já ao combustível, uma série de coisas que dão nas vistas, desenvolver um sistema de inteligência artificial no computador é muito fácil, é muito difícil controlar isso e neste momento as ferramentas estão em todo lado. Portanto, é extremamente difícil regulamentar isto, ao contrário do que as pessoas têm sugerido, eu acho que é praticamente difícil. Qualquer miúdo numa garagem perca uns dias a perceber isto e saiba programar, consegue fazer um sistema e se tiver boas ideias pode realmente criar um sistema muito bom. Portanto, eu acho que a regulamentação é um caso perdido. Provavelmente o que nós, as pessoas, isto é uma discussão muito comprida, não é? As pessoas que argumentam isto, não, a gente deve correr o mais depressa possível para saber que tem um sistema destes muito bom antes dos maus terem um sistema, que é para depois termos um sistema do nosso lado que garante que os outros... Mas tudo isto são discussões, as discussões são um bocadinho académicas, nós não sabemos como construir um sistema destes, mas há as pessoas dizem, devíamos proibir a investigação nisto, não é? E a gente, mas isso também não adianta muito porque alguém vai fazer, se não somos nós, são os chineses e tal. Aos outros, não, temos é de investir o máximo possível para estarmos lá primeiro que os outros. Depois aos outros, não, a gente tem é de garantir que as pessoas que trabalham nisto metem os objetivos corretos no sistema, que é para o sistema não sair daqui a querer mal ou a fazer mal. Eu não sei se quer fazer mal porque quer fazer mal à raça humana. Nós nos deu uma pergunta errada, não é? Temos um computador muito inteligente, um sistema bestial, um supercomputador muito inteligente. Então arranje uma solução para o aquecimento global, depois não está a preocupar. O computador pensa durante 15 minutos e descobre uma solução. É só exterminar a raça humana e resolve o problema do aquecimento. Convém fazermos as perguntas certas, não é? Portanto, até pode não ser que o sistema queira fazer mal à humanidade, mas se a gente não fizer as perguntas certas, pode fazer. Só dispara os mísseis nucleares ou uma história qualquer assim. Portanto, estas duas questões são diferentes, são complexas, não é? São diferentes. Uma é económica, o outro é legal e enquadrador. Eu realmente ainda não vi uma boa resposta para a segunda. Para a primeira tenho algumas ideias, acho que a ideia da redistribuição deve ser estudada pelas sociedades. Para a outra, aliás, há pessoas que têm a teoria que todas as civilizações que chegam a este estado de conhecimento acabam extintas por causa dos sistemas de inteligência artificial. Se querem, por acaso, uma mensagem pessimista, podem levar esta. Bom, relativamente às duas, a pergunta do teste de Turing é interessante e há muitas pessoas já não pensaram nisto há muito tempo. E há umas pessoas que inventaram uma coisa que se chama o metateste de Turing, que é uma espécie inteligente, se concebeu e aplicou testes de Turing a criaturas que elas mesmas geraram. Okay? E, portanto, responde um bocadinho à sua pergunta, que é, se nós tivermos de chegar à situação onde um ser humano já não é suficientemente inteligente para responder a testes de Turing, talvez os computadores estejam nessa situação que é, eles mesmos vão aplicar testes de Turing. É claro que nós não teríamos nenhuma hipótese, agora percebam, um ser humano não teria nenhuma hipótese num teste de Turing ao contrário. Não é? Se tiver um computador, até um de vocês escondido atrás de uma parede, um computador, não é? E eu ou qualquer pessoa quiser distinguir o computador, não é? Se vocês quiserem imitar o computador, porque a gente está a pedir ao computador para imitar, se vocês quiserem imitar o computador, não tem chance nenhuma, não é? Diga lá qual é o milésimo algarismo do pi, está logo resolvido o assunto, não, eu respondo. Portanto, este teste é muito enviesado a nosso favor. Nós não conseguimos imitar um computador. Mas, por enquanto, nós somos a inteligência dominante do planeta, portanto, nós definimos o teste de Turing. O computador pode definir ao contrário. Bom, muito bem, muito obrigado. Agradecemos imenso a sua conferência, as suas respostas. Realmente fomos aqui muito mais elucidados, aqui pensando no futuro e portanto, desejamos muito sucesso para a sua investigação, para o seu trabalho. Muito obrigado.